Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto é o seguinte: como é que fica o Mercosul com a morte de Chávez, presidente da Venezuela? Professora, como é que está o bloco hoje? O bloco comum aqui do Cone Sul, o Mercosul. Hoje nós temos aí, né, essas iniciativas unilaterais de alguns países, né, de negociar diretamente com blocos econômicos, né, relações bilaterais. O Chile faz isso, o Peru faz isso. Qual é o destino? A senhora vê futuro para o Mercosul? É uma pergunta difícil, né? Sim, com certeza eu vejo futuro para o regionalismo latino-americano. Em qual instituição, por meio de qual instituição isso vai acontecer, é a grande dúvida do momento. A América Latina, não só a América Latina, mas o mundo vive um momento de potências emergentes. E na América Latina, e não mais de blocos regionais, como foi a década de 90. Né? Então, a década de 90 foi a década dos blocos regionais, do regionalismo, o florescimento da União Europeia, o desenvolvimento, a criação do Mercosul. E a partir da metade dos anos 2000, a gente vê uma crise nesse modelo regional e um início desse movimento mais unilateral dos países. Então, a gente tem uma passagem lenta e gradual do regionalismo para um multilateralismo ou mesmo um bilateralismo em certas situações, ou seja, de um desenvolvimento regional, os países passam a buscar contatos bilaterais com outros países. No Mercosul, a gente pode falar de 4 fases. Eu acho que hoje a gente poderia dividir a evolução do Mercosul em 4 fases. De 91 a 97, a gente teve um período de desenvolvimento. Então, houve a criação do Mercosul em 91, houve o aumento das trocas comerciais entre os países e houve uma série de iniciativas também políticas e sociais que dinamizaram o bloco. A partir de 97 até 2002, o Mercosul vive um momento de crise, que se deve em grande medida à crise financeira que começou no leste da Ásia, veio para a América Latina, afetou com muita força a Argentina e o Brasil, e a Argentina especialmente. Já no final do governo Fernando Henrique Cardoso, houve uma tentativa de relance do Mercosul, buscando justamente a renovação econômica e o desenvolvimento econômico desse país e uma ajuda à Argentina que estava tão enfraquecida nesse momento. Com a chegada do governo Lula em 2003 no Brasil, há uma tentativa retórica e no discurso de revitalização do bloco. Então se imaginava que o bloco em 2003, no início do governo Lula, pudesse, e Kirchner, então a gente tem esses 2 governos, Lula e Kirchner, que o Mercosul pudesse se desenvolver e ganhar um novo fôlego a partir desse momento. O que acontece é que estavam em curso as negociações para a ALCA, nesse momento, no início dos anos 2000, e o Partido dos Trabalhadores e a coalizão no governo se colocava contrária a esse projeto. Então, essa revitalização do Mercosul, ela aconteceu mais no plano retórico do que prático, porque o governo brasileiro desejava aliados sul-americanos para se mostrar contrário ao projeto da ALCA. E em 2006, essa posição brasileira fica mais clara ainda a partir do início do segundo mandato do governo Lula, quando o Brasil deixa de priorizar claramente a América do Sul e passa a buscar outros contatos, passa a agir como se fosse um global player, passa a querer se mostrar como uma das grandes potências mundiais, em detrimento das relações sul-americanas. Agora, o Renato, as pessoas são muito imediatistas em relação ao Mercosul. Até acho você imediatista também. Porque as pessoas querem resultados, que o Mercosul dê resultado. Veja uma coisa, a Europa começou uma integração em 1945. Hoje a integração europeia está aos pedaços. A crise europeia está acabando com a comunidade econômica europeia. A Europa, como comunidade, é uma ideia que está morrendo. O Mercosul começou recentemente, como falou a Clarice. Significa o quê? Que é preciso todo um trabalho. O Simão Bolívar foi possivelmente o primeiro líder latino-americano e mundial até que pensou essa unidade. Ele falava a pátria grande. Inclusive ele lembrava que nós temos todas as condições para nos unir. Por quê? Porque nós temos a mesma história, a mesma origem, o mesmo idioma, a mesma religião. E por que queremos buscar essa unidade? Para poder negociar com força com a Inglaterra, que então dominava o mundo, né?
E isso é todo um trabalho lento, demorado, porque as pessoas têm que se adaptar. Os empresários de Santa Catarina não tem que só pensar em vender frango para a Argentina, tem que pensar em conhecer a história da Argentina, saber quem foi Rosas, saber quem foi Mitre, saber quem foram os grandes pensadores da Argentina. Uma integração se faz não apenas pelo mercado, uma integração se faz pela cultura, pelo conhecimento, eu acho pela que história. esse é o então, ponto isso precisamos avançar. E eu acho que na América Latina nós estamos avançando nesse aspecto. Lembro que o Juscelino Kubitschek, em 1958, pediu, e ele era um capitalista, que nós no Brasil não aprendêssemos só inglês, aprendêssemos espanhol para poder compreender a história dos nossos vizinhos e nos aproximar deles.